Voltei, Zezé, e já é outro dia. Chegamos aqui em Christchurch ontem à noite, cansado, sem lugar para ficar. Encontramos um hostel aí que chama Haka Lounge, ou algo assim. E já levantei cedo, já saí, já comprei pão, já comprei café, já comi. E agora são 8h30 da manhã e eu tô dando um rolezinho aqui pro centro, que daqui a pouco a gente vai ter que sair. Vou mostrar para vocês aí como que é o centro aqui de Christchurch. Abri o sinal, vou aproveitar para acelerar o meu passo aqui. E estamos na segunda maior cidade da Nova Zelândia, né? E a maior cidade da Ilha Sul. Na Ilha Norte tem duas principais cidades, que é Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia, e a sua capital, não a capital de Auckland, a capital da Nova Zelândia, Wellington, com aproximadamente aí 200 mil pessoas. Auckland tem mais de 1,5 milhão de pessoas. E aqui em Christchurch, quase 400 mil pessoas vivem nessa cidade, que em 2011 foi devastada por um terremoto. E aqui no centro a gente vai ver, claro, arquiteturas bem antigas, como essa aqui, né? E arquiteturas bem modernas. E às vezes arquiteturas antigas restauradas com toque moderno, porque grandes prédios, grande parte da arquitetura foi destruída no terremoto que teve aqui em 2011. Aqui tem um parque aqui maravilhoso aqui, ó. É uma praça, na verdade, né? Não é uma praça e um parque igual. Tem um rio que corta aqui o meio da cidade, bem bonito, bem tranquilo, né? Eu estava vindo lá de lá, passei a ponte, tem outra ponte ali para carros. Aqui tem um monte de restaurante aqui, restaurante, bares, né? Aqui a parte do centro da cidade que tem a vida noturna aqui mais agitada. Tem um bequinho ali bacana, vamos ver o que tem aqui. Zezé curioso, tá bem bonito aqui, né? Parece um restaurante chinês aqui, ó. Zodíaco. E aqui pra dentro, aqui deve ser também restaurante, né? Aqui provavelmente sai na outra rua, sai na outra rua. Aqui é um estilo bem Japão, assim, China, aqueles becos com alguns restaurantes aqui, bacana, principalmente por esse restaurante que tá bem aqui na esquina, um restaurante mais asiático, que parece que é chinês, né? Bem, vamos dar mais uma volta aqui. Então, depois de 2011, depois que teve o terremoto aqui, a cidade entrou fez um pacto mundial com muitos países aí, né, para atrair trabalhadores para restaurar a cidade. E conseguiram, né? Hoje Christchurch está aí vivendo no seu ápice como cidade. Claro que aqui no centro, ou em grande parte da cidade, você vai andando, você vai ver muitos lotes bem no centro da cidade, aquele monte de prédio, um monte de casa e um lote grande bem assim do nada, que é a área que algum prédio caiu, né? Que eles limparam e continua ali sem construir nada. É bem interessante, né? E alguns viraram car park, que é os estacionamentos, né? Que aqui no centro da cidade que é bem difícil de achar lugar para estacionar, na verdade. Vamos ver esse rio cortando aqui. Cidade bonita, viu? Eu gosto muito de Auckland, mas Christchurch também tem seu charme, viu? Principalmente aqui no centro, aqui, ó. Olha isso aí. Bem projetada, bem construída. Essa parte aqui é bem charmosa, na minha opinião. Tem um chafarizinho aí, ó, no naipe.
Ali a gente tem uma estátua, vamos ver o que é essa estátua aí. A primavera tá chegando, as flores já estão saindo ali, ó, na cerejeira. Famoso Blossom, ou Blossom, não sei como que fala. Mas ali tem uns pessoal ali fazendo a poda. As flores já tá saindo, porque a primavera tá chegando. Olha que lugar maravilhoso. Aí tem uma estátua aí, ó, Robert Falcon Scott. Ele foi o capitão royal. Provavelmente deve ser um dos que chegaram aqui. Christchurch, para quem não sabe, é litoral. Então deve ter chegado aí de navio esse grande capitão Falcon aí, né? E aqui, esse estacionamento aqui é uma das áreas que eu te falei, que é uma área aberta aí que se transformou em estacionamento. Provavelmente aqui deveria ter um prédio antigo ou construções antigas que desabou no terremoto. Aqui também a gente vê mais uma, né? Uma área aberta aí. Mas pô, o pessoal tá trabalhando agora? Não, isso aí provavelmente aí eles vão começar a construir alguma coisa aí. Mas eu tenho quase certeza de que isso aí desabou no terremoto, como esse prédio aqui também, ó. Tá vendo esse prédio aqui? Tá todo quebrado. Esse prédio está abandonado, né? Já tá... como fala, ninguém pode morar nele mais. Aí, ó, tá todo quebrado aí na frente. Não tem moradores. Provavelmente ele foi abalado aí depois do terremoto e foi proibido do pessoal viver nele. E provavelmente eles vão derrubar ou fazer algum tipo de restauração. Já podem estar trabalhando aí agora, nesse processo. Ali na frente tem uma linha aqui de trem que passa tipo uns bondes aqui. Não sei se é de transporte público ou se é só para turista. Mas ele começa a rodar às 9, acho que sai por aqui. Vamos ver se a gente consegue pelo menos ver um trenzinho aí para mostrar para vocês. Olha aqui esse prédio aqui bonito. Parece que está sendo restaurado também. Tá vendo? Aqui é a modernidade aí, ó. Tá vendo? Prédio novo, moderno. Bem do lado um prédio antigo. Aquele lá de trás eu não tenho certeza, mas parece que é um prédio antigo também. Aí também prédios novos. Arquitetura nova, arquitetura moderna. E aqui tem outra estátua. Vamos ver de quem que é essa estátua. Tem uma igreja ali também sendo restaurada. Muito bonita, por sinal. E aqui tem um monte de igreja. Por isso que a cidade chama Christchurch. Nada a ver, né? Mas tudo a ver. O motivo do nome da cidade eu não sei, mas eu posso olhar para vocês aqui e falar porque que a cidade chama Christchurch. Esse aí é o John Robert Cudley. Ah, tá. Ele é o fundador da região aqui, como se fosse o estado onde que estamos aqui agora. Se ele é o fundador do estado, provavelmente ele foi um político. Era careca, cabeludo. A igreja aí sendo restaurada. Aqui tem... parece um museu ali, bem bonito. Vamos ver se a gente consegue ir lá. Do lado de lá. Tem outra... que bacana essa estátua aqui. Olha isso aí. Tô filmando no chão, mas... muito bonito isso aí, ó. É uma estátua de memória da guerra de 1914 a 1918. Bonito, né? A Nova Zelândia é uma cidade também que tem muitos conflitos históricos, né? Porque aqui viviam os descendentes de polinésios, que são os maoris, né? E depois chegaram aqui os ingleses. E eles tiveram anos aí de conflito. Uma parte bem bonita aqui. Tiveram aí anos de conflito até chegarem em um acordo de viverem em paz.
Eu não sei como esse acordo foi, mas tem mais Maori na Ilha Norte do que na Ilha Sul, né? Hoje é um país unificado, né? Os maoris têm os seus direitos como cidadãos, assim como todos, mas eu também não sei se tem algum tipo de benefício, porque muitos deles trabalham e são muito bons trabalhadores, os que trabalham, assim como muita cultura hoje no mundo. Eu que trabalho com pessoas e trabalho com pessoas de todo mundo e já trabalhei também, eu te garanto que a forma do pessoal trabalhar aqui é muito cultural, é muito de onde ele vem, ou então é muito de como a pessoa é criada, entendeu? E tem muita pessoa que nunca trabalhou, que é muito bom de serviço, faz um trabalho excelente, tem vontade de aprender, entendeu? Um exemplo de trabalhadores bons são os pessoal aqui das Ilhas do Pacífico, né, que vem da mesma raiz aí dos maoris, né, dos polinésios, que são o pessoal de Fiji, o pessoal de Samoa, Tonga, Vanuatu. No Vanuatu os caras são muito bons de trabalho. Ilhas Cook, esse pessoal das Ilhas do Pacífico aí, os caras são muito bons de trampo, filho. São fortes. Dois caras carregam um carro daquele ali fácil, um de um lado outro do outro. Parece zoeira, mas é verdade, os caras são muito fortes, eles são muito fortes. E os maoris também são muito bons para trabalhar, trabalho físico assim, entendeu? É claro que existem umas mordomias aqui para a galera da Nova Zelândia. O pessoal que mora aqui, eles têm uns benefícios aí do governo e coisas assim, e alguns não querem trabalhar, mas não são só os maoris, alguns kiwis também, então isso é em geral. Mas, falando sobre origem de polinésios, os caras são muito bons trabalhadores, né? Aqui na esquina aqui tem uma outra igrejinha, uma outra arquitetura moderna. Pra lá parece que é só moderna, mas eu vou dar uma olhadinha aí. E espero que esse vídeo não fique muito longo. Estou com 13 minutos já, mas esse prédio foi todo quebrado mesmo. Olha isso aí. É uma sucata isso aí. E é bonito, hein? Um prédio bonito, meio assim... Tem um ângulo, né? Ele é meio curvo. E todo quebrado e abandonado. Aqui na esquina aqui também tem um prédio pequeno, mais antigo. Bem lá no fundo, um prédio mais moderno. Aqui também um outro prédio mais novo. É bem bonito, né, galera? Aqui... E outras culturas também que são muito... que os pessoal trabalha muito bem, são os pessoal da Malásia, os pessoal da Filipinas. Algumas partes do pessoal ali do Sudeste Asiático, eles são muito bons de trabalho. Os japoneses também. Eu conheço muito japonês preguiçoso. O Motoki, por exemplo, um amigo meu, para quem me acompanha aí, para quem é mais próximo de mim, né, desde quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, sabe que eu tive dois grandes amigos japoneses aqui. Um é Motoki Sato e Kento. E os dois já se foram, voltaram para o Japão, porque simplesmente não quiseram ficar. No Japão se trabalha muito mais, mas parece que a vida lá é um pouco melhor para eles, né? É muito cultural, eles são muito apegados à família e à cultura deles. Mas o Kento é muito bom trabalhador, o Motoki é preguiçoso. E o Motoki ficou aqui 2 anos na Nova Zelândia descansando. E agora voltou para o Japão para trabalhar. E os japoneses trabalham muito, os japoneses são bem disciplinados. Eles adoram coisas erradas, mas eles fazem coisas erradas escondidas, entendeu? Ele não gosta de mostrar ele não gosta de fazer coisas erradas. Quando eu falo coisas erradas é dar vexame, entendeu? Não estou falando matar, roubar, essas coisas não. Coisas erradas é assim,
da sociedade, entendeu? Gosta de falar bobeira, porque a primeira impressão que a gente tem quando a gente vê um japonês é que eles são sérios, que se você brincar com eles não vão rir, mas, porra, os caras são cabeça aberta, mente aberta, demais. Você só tem que dar um start, entendeu? Eu já convivi com japonês, já sei como que é. Muita gente tem medo, o japonês é fechado, o japonês eles são sérios e não sei o que, eles não gostam de brincadeira. Eles adoram a zoação. Entre eles, amigos, eles zoam de tudo, eles gostam de humor negro. Isso eu sei por convivência. Mas claro que se você pode viver com um japonês 1 ano, 2 anos, igual eu vivi, e você não buscar a raiz dele, você buscar realmente quem a pessoa é. Tem um parque aqui maravilhoso, eu não queria ir lá, mas eu vou ter que ir porque é muito bonito esse parque aqui. Na verdade é a primeira vez que eu venho aqui também. Então eu já vim em Christchurch antes, mas nunca dei um rolê assim aqui. Então é as primeiras impressões minhas aqui também, é as primeiras impressões suas também. Então a gente está conhecendo o lugar aqui junto. Então, voltando ao assunto Japão, quero visitar o Japão também, quero encontrar com os meus amigos. São pessoal de cultura mais aberta e fechada ao mesmo tempo. É só você conhecer a pessoa. Se você falar uma merda com eles, eles vão começar a rir. Aí você já vai entender o tipo de pessoa que eles são. Claro que personalidades, características diferentes. Cada pessoa, ninguém é igual. Eu conheço gente que gosta muito de zoar a galera. Sabe aquela pessoa que você conhece, que zoa todo mundo, mas quando você zoa ela... Então, tem muita gente que é assim. Eu não tô falando que esse é o caso dos japoneses, não. Mas estamos aqui na Nova Zelândia e não vamos falar de japoneses, né? É só uma aspas aí que eu abri sobre bons trabalhadores que ajudaram a reconstruir Christchurch. Que parque bonito, hein? As árvores todas secas aí, né? Vai começar agora o outono. O outono não, a primavera. Começa a primavera. Não sei se as cabines telefônicas ali também vermelhinha, bonita. Estilo inglês, né? As cabines inglesas de telefone. Vamos voltar para a área lá mais agitada e ver o que a gente pode encontrar de interessante aqui na cidade de Christchurch. Daqui a pouco também eu estou voltando para o hostel e eu só queria mostrar mesmo as primeiras impressões aqui dessa cidade, da maior cidade da Ilha Sul da Nova Zelândia. Cara, a lua ontem estava maravilhosa. Olha os patos voando. Os patos voando. É a competição, ó. Eles estão fazendo, apostando corrida, ó. Ganhou um feio lá. O que eles recebem de brinde, hein? Não sei. Cara, a lua ontem estava maravilhosa. Eu nunca vi uma lua tão grande na minha vida. Sério, eu nunca vi. É uma lua imensa. E eu vi ela nascendo assim do horizonte, assim, ó, uma bola de fogo. Eu falei assim, o que é aquela luz lá? Depois só foi subindo e eu vi que era a lua. Pesquisando na internet eu vi que era... Foi mal aí. Era Blue Moon ou algo assim. Corta, diretor. Parece que entrou um mosquito aqui na minha boca. É estranho ter mosquito no frio, né? Mas, cara, tava sensacional a lua. Foi a primeira vez, eu fiquei impressionado. Mas só que eu tava no meio da BR, chegando aqui em Christchurch, na Via Expressa, dirigindo. Eu não achei um lugar para parar para tirar uma foto, cara. Não consegui. Eu fiquei mó tristão, velho. Porque aqui a Christchurch é a cidade toda plana. Praticamente, vamos colocar aí, 95% da cidade é plana. E, cara, a lua tava assim... crescendo atrás dos prédios, nossa, a olho nu, ela estava imensa. Agora imagina com um 400mm, uma lente de 400mm, a compressão que ia dar. Mas bem, olha que lugar bacana aqui também.
Isso aqui parece um barzinho, né? Um café. Dá até vontade de sentar aí pra tomar um café. Eu vou procurar, a gente vai lá buscar o carro, a gente vai comprar o carro. Pode ser no próximo vídeo. Eu acho que eu vou colocar esse vídeo aqui separado para emendar eu comprando o vídeo lá, o carro lá com os meninos, mostrar para vocês aí preço de alguns carros aqui na Nova Zelândia e vou também parar para tomar um café aí num lugar bacana. Nós vamos também aqui num shopping, eu já mostrei um shopping que chama Dressmart em Auckland. Provavelmente a gente vai nele aqui também em Christchurch para ver a diferença. Se em Christchurch é maior ou menor, eu acho que é menor, né? Porque o Auckland tem 1,5 milhão de pessoas e um outlet bem pequeno, que pra mim é... né? Aqui em Christchurch eu acho que deve ser igual. Mas, vamos ver. Então, eu queria mostrar pra vocês o bondinho aqui andando. Ele sai às 9 da manhã, é quase às 9. Galera, voltei. Eu tava filmando um prédio aqui quebrado e tava conversando ali com um local, né? E ele me falou que o terremoto que teve aqui, o terremoto maior que teve aqui em Christchurch foi em 2010. E na verdade, teve uma sequência de terremoto 2010 2011. Mas como o terremoto de 2010 abalou muita estrutura aqui, o de 2011 foi crucial para que os prédios caíssem, entendeu? E eu estava falando com vocês aí que o terremoto era de 2011, mas na verdade foi uma sequência de terremotos que teve, que fez os prédios caírem, a maioria em 2011. E esse aí é o bondinho da cidade, ó. Aí, 1888, ó. Parece que é de turista isso aí, eu acho que não tem passageiro aí nesse bondinho. Ah, tem passageiro aí sim. Mas eu acho que é só para dar um rolezinho aí mesmo na cidade, né? Bonito aí. Em 1888, ó. Só para deixar atualizado aí sobre a cidade, sobre o terremoto, o que passou. Deixa eu atravessar aqui aproveitando que está aberto o sinal, né? Então teve uma série de terremotos aí, 3 ou 4 terremotos que ele falou, que foi significantes para que, né, infelizmente, muitos prédios, muitas estruturas aqui históricas da cidade caíssem, né? Infelizmente aconteceu isso aí. As estruturas aqui, prédios, parques, coisas históricas da cidade se perderam durante esses terremotos que aconteceram em 2010 e 2011. Beleza? Já que já mostrei o bondinho, mostrei um pouco do centro de Christchurch, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se vocês gostam desses tipo de vlog, porque às vezes eu sempre estou fazendo vlog, mas às vezes eu incremento o vlog com imagens de drone, igual o meu último vídeo aí, lá em Lindy Pass, entendeu? O que vocês acham mais dinâmico? Falazada, eu andando na cidade falando, ou vocês gostam também de ver imagens de drone, imagens bonitas? Eu tô começando um processo aí de como fala, socialização, né? Voltar a me socializar, e tô querendo começar um projeto no YouTube mostrando todo o meu processo de socialização. Para quem não sabe, eu tô mais de 15 anos sem me socializar com pessoas, né? Não sei, não é que eu não gosto de pessoas, é que eu sou muito seletivo. Uma parte da minha vida eu virei muito seletivo. Vou contar essa história mais pra frente e espero que vocês acompanhem aí. Eu estou planejando fazer uma viagem que vai ser a viagem mais importante da minha vida. E nessa viagem eu vou tentar voltar a me socializar. Mais pra frente eu vou contar sobre essa história minha, de como eu deixei de ser uma pessoa sociável. Não que eu seja uma pessoa antissocial, mas espero que vocês se inscrevam no canal, assinem e ative o sininho de notificação aí, tá? Primeiro, que eu estou precisando de seguidores
né? Isso não é uma, ai, eu preciso de seguidor, blá blá blá. Não, se você gosta do conteúdo, se você se identifica comigo, só se inscreva aí, porque vai ter vídeo muito bom aí disso que eu estava falando, voltar a me socializar. E eu vou fazer uma viagem exatamente para isso, para me comunicar e me socializar com pessoas do mundo todo. Tá? Grande abraço, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de acordar cedo, abrir a mente. Abraço.